Seja um lutador, seja um guerreiro, seja um soldado, um conquistador, seja um lutador. Lute pela sua vida, pela sua alma, pelos propósitos e sonhos de Deus, que Deus colocou em seu coração, que Deus nos revelou pela sua palavra. Lute por isto, lute pelas metas bíblicas, de como deve ser um homem, uma mulher, de como devemos ter uma vida de oração, uma vida em santificação. Lute por isto, não desista de ser um homem, uma mulher segundo Deus, a imagem e semelhança de Deus. Lute neste momento com todas as suas forças espirituais e físicas para amar ao Senhor com todo o teu coração, alma, força e pensamentos, e para amar o teu próximo, aos teus inimigos como a ti mesmo, como nos ensina o Evangelho do Salvador. Lute neste momento, lute com todas as suas forças, com toda a sua fé. Entrega totalmente o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Seja um guerreiro que não caia e jogue a toalha por qualquer motivo, jogue a rede por qualquer motivo, abandone a espada, o escudo, a lança, volte atrás, olhe para trás, pois a Escritura diz que quem coloca a mão no arado, se olhar para trás, não é digno do reino dos céus. A Escritura também nos ensina que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer, diz o Senhor. Nós somos um soldado de Deus, somos guerreiros, fomos feitos para lutar, combater, conquistar esta terra, para dominar esta terra. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele criou eles para dominar e sujeitar esta terra. Então nós fomos feitos não para se sujeitar à criatura, não para se sujeitar à criação, mas fomos feitos para ser sujeito ao Criador e para dominar a criação. Não para ser dominado pelo dinheiro, dominado pelos prazeres, dominado pelas vontades carnais, mas fomos feitos para sujeitar elas de acordo com a palavra de Deus, para dizer como Paulo: eu já dominei a minha carne, eu já crucifiquei ela com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fomos feitos para lutar, para vencer, para ser guerreiros. Eu me lembro de uma frase de um filme do Rock, um filme americano, a qual ele disse assim: importante não é saber bater, mas é saber apanhar, e quando cair, saber se levantar depois de ter caído. É uma frase verdadeira, é uma frase que precisamos absorvê-la e precisamos entender esta frase. O importante não é bater, mas é saber se levantar quando cair. E é o que muitos não sabem, e muitos não sabendo se levantar depois da queda, depois do fracasso, então desanimam, se frustram e começam a praticar coisas piores e começam a ceder o vício, ceder as ambições carnais. Mas Deus nos manda se levantar, Deus nos manda não ficar prostrados, não ficar desanimados, não deixar que os vícios, que os pecados, que as falhas morais deixe-nos abater e nos lançar no fundo do poço, não. Mas Deus quer que nós nos levantemos cada vez mais, nos levantemos para fazer a vontade de Deus, nos levantemos e lutemos contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, Satanás, o nosso adversário, que lutemos pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, que não desanimemos, que não larguemos a mão do arado, porque a palavra de Deus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é o que nós precisamos fazer neste momento. Precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar o nosso querer, negar as nossas ambições e lutar contra elas pelo poder do Espírito Santo e da cruz de Cristo, para vencer o pecado, vencer as lutas. Lute neste momento, lute pela tua salvação, pela salvação na tua família, pela salvação na tua casa. Seja um lutador, seja um guerreiro. Lute para que Deus lhe dê a vitória, para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe dê graça, para que Deus lhe encha do Espírito Santo. Seja um lutador como foi Davi, seja um lutador como foi Sansão, seja um lutador. Lute as batalhas do Senhor e seja vencedor.
para a glória de Deus. Eu vejo o apóstolo Paulo, e eu vejo no apóstolo Paulo um grande lutador, um homem que lutou pela fé que uma vez foi dada a todos os santos, um homem que lutou, que acreditou, que creu no milagre, que creu na providência de Deus, que creu na manifestação da glória de Deus, e lutou contra todo o império romano pagão, contra pessoas que adoravam ídolos, contra falsas doutrinas e heresias, lutou pelo Evangelho, foi um defensor do Evangelho e venceu as batalhas da vida, porque foi um lutador que seu general era Deus, foi um lutador que estava seguindo Efésios capítulo 6, verso 11, estava se revestindo de toda a armadura de Deus, então ele estava firme contra as astutas ciladas de Satanás, do diabo, porque estava revestido do poder de Deus, da virtude do Espírito, da armadura de Deus. Então ele saiu intacto, vitorioso pela presença de Deus. Foi um soldado guerreiro, valente, vitorioso, porque venceu as batalhas da vida. Seja um lutador, vença as lutas da vida, vença as batalhas pela fé de Jesus Cristo. Lá em Judas o apóstolo diz: exorto-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Então devemos batalhar por essa fé, lutar por esta fé, lutar e ser mais que vencedores, não deixar que o desânimo, que as heresias, que os homens, que as lutas, que nada tire a fé de nosso coração. Sejamos lutadores como foi Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu o bom ânimo, não perdeu a fé no seu Deus, não perdeu a comunhão com Deus, mas foi fiel a Deus mesmo nas piores adversidades que o ser humano pode passar. Ele não perdeu a sua fé, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a comunhão com Deus, porque ele era um lutador, ele não se prostrou, ele caiu várias vezes, passou por várias dificuldades, mas se levantou em Cristo e não perdeu as batalhas da vida. Então devemos nós seguir o exemplo dele. O maior exemplo de luta, de um lutador, é Jesus Cristo Nazareno, aquele que desce até a terra, aquele que conquista o coração dos homens, aquele que morre ao terceiro dia na cruz, que vence a cruz, que vence ressuscitando ao terceiro dia, sendo assunto aos céus. Isto sim que é luta, isto sim que é um lutador de verdade. Não lutou pelo ódio, não lutou pela vingança, mas lutou pelo amor, lutou pela graça, pela salvação da humanidade. Então devemos seguir este exemplo de abnegação e renúncia e lutarmos pela salvação das almas, lutarmos para sermos um sacrifício agradável a Deus, para amar o próximo semelhantemente a Jesus que amou o próximo. Seja um lutador nesta hora para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, lhe agradeço por esta palavra. Peço a Ti, Senhor, que cada um de nós possamos ser lutadores pelo Evangelho, lutadores pela Sua palavra. É o que eu peço, meu Deus, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.